Você tem medo de assombração? Você tem medo da morte? Você sabe o que acontece após a morte? Vamos ver o que alguém que esteve lá e voltou. Vamos ver o que ele tem para falar para nós? Agora eu agucei a sua curiosidade. Vamos juntos nesta viagem no tema 16, que é o segredo da morte, no tema 16 da nossa viagem de O Grande Conflito. Temos conosco aqui novamente Pastor Alex, Pastor José, não é? No nosso segundo episódio internacional. E hoje falando sobre a morte. Pastor Alex, Pastor José, eu sei que a Venezuela é muito mística. Na verdade é muito. Venezuela é muito mística. Eu sei que o Uruguai é muito racional. Os uruguaios são muito racionais. Como é no Peru? Como eles encaram essa questão da morte? Como é que é isso lá? Olha, eu vou deixar meu amigo Joseph falar essa parte, né? Porque ele está vindo agora de Peru, então que ele fale um pouco. É um pouco complicado, porque eu cresci toda a minha vida na igreja. Sim. Então, mas o que eu vi é que a gente tem muita... Eles creem muito em tudo isso. Eles creem, então pode ser que no Peru pode ser isso. E na verdade no interior, especialmente sempre no interior, das cidades, dos estados, sempre tem essa crença, né? Essa crença em espíritos aí que possam voar, que falam, né? E vai ser nosso estudo de hoje. Vamos lá. Para qualquer um dos dois, Deus nos criou para morrer? Interessante. Como é que foi isto? É natural para o ser humano a morte? Muito interessante, né? Sim. A Bíblia diz que nós fomos criados para a glória dele. Amém. E nós fomos criados também para viver eternamente com ele, para dar adoração a ele. Só que é muito interessante que nessa jornada o ser humano, né? Pecado. O ser humano sempre tentando fazer a sua própria vontade, pecou, mas na verdade não foi aí o começo da maldade, né? Foi lá no céu, com um personagem chamado Lúcifer. O Grande Conflito. O Grande Conflito. A gente volta no começo, né? Isso. Então, ele que traz a maldade aqui e, como consequência da maldade, a morte. Nós pegamos a base, né, do tema da morte e o diálogo de Eva com a serpente, não é? Onde Deus disse, olha, no Jardim do Éden para Adão e Eva, ele disse, você pode comer do fruto que quiser, menos desse que se encontra no centro do jardim. Nós já tivemos um tema que tratamos algo parecido com isso, não é o do centro do jardim, não era maçã, não era sexo, não era nada de especial, era apenas um fruto onde eles estariam demonstrando que amavam a Deus e ele que é o dom da vida. Ali então entra o pecado, ali entra a morte. Aí na verdade, aí chega a grande tentação, né? A grande tentação, onde Eva finalmente se afasta do seu esposo, né? Algumas pessoas até brincam e dizem assim, não, então a culpada é a mulher, a Eva. Não, na verdade, a culpa também é a separação. Né? E aí Eva vai e tenta... E é muito interessante porque a serpente é muito inteligente. Porque a promessa era, se você comer isso, vai morrer. E Satanás apresenta todo o contrário, você não vai morrer. Aí, quando Eva dá a primeira mordida daquele fruto, né? Que na verdade a gente não sabe que fruto é, né? Mas quando dá aquela mordida, não morre. Imagino que era uma fruta gostosa e até poderia ter comido mais. E além disso, foi e levou
a seu esposo, né? E pensaram que a morte não chegaria mais. Ok, mas eu imagino como foi a tristeza de Adão e Eva quando viram a primeira folha de uma árvore murchando e caindo, a primeira pétala de uma flor murchando e caindo, e quando um filho, Caim, tira a vida do outro filho, Abel. Esta é a morte. Mas o nosso tema central de hoje é o segredo da morte. O segredo da morte é saber para onde vamos, o que acontece quando morremos, como que é isto. À luz do nosso tema de hoje, tem ali uma sessão, conheça um pouco mais o que acontece quando morremos. Talvez para entender isso precisamos voltar à formação do homem. Qual dos dois aqui poderia falar um pouquinho para nós sobre isso? Isso. Temos uma fórmula, né? Isso. Para entender isso. Está no Gênesis capítulo 2, versículo 7, que fala que nós somos pó da terra. Só isso. Pó da terra. E precisamos de algo mais para ter vida, né? E precisamos do fôlego da vida. E tudo isso é nós. E que somos nós? Uma alma vivente. Então, isso é vida. Agora podemos entender que é morte. Pastor Alex, nós temos uma alma ou somos uma alma? É muito interessante. É muito interessante porque... Nesta sessão, apertando os peruanos. A Bíblia é muito clara. Muito clara. E allí diz que quando Deus forma o ser humano do pó da terra e o fôlego de vida, aí o ser humano se torna uma alma vivente. Então, quer dizer que nós somos uma alma. Não como comumente se conhece, né? Que nós recebemos uma alma e que quando a gente morre, a alma vai viajando pelo céu. Nós somos alma. E quando a gente morre, a alma desaparece porque nós deixamos de existir, de certa forma. Essa composição dessas duas coisas, pó da terra e fôlego de vida, se separam e aí a alma deixa de existir. Isto. Então, o filme Ghost, não é? Não sei se passou no Peru, deve ter passado. Pode ser com outro nome, né? Pode ser com outro nome. Vou falar. Já que eu tô com 2 peruanos aqui, eu vou falar com você que tá em casa, que sabe do que eu tô falando, não é? E o Vitor que tá aqui, né, Vitor? Bom, o Vitor vai dizer, eu sou muito novo para ter assistido Ghost, pastor. Ghost era o filme do outro lado da vida, onde quando Patrick Swayze, acho que era o ator principal, ele morria, saía do espírito dele que ia para alguma dimensão e depois ele ficava interferindo durante o filme todo na vida do amor dele, para que o camarada que matou ele fosse descoberto, coisa e tal. Que isso? Exatamente. Então isso não existe na Bíblia, né? Na verdade, não. E gostaria de deixar em claro um assunto para nossos amigos que estão estudando aí a lição, né? Quando eu morro, por exemplo, eu sou o pó da terra. Por isso, quando alguém morre, é levado no cemitério e é sepultado aí. O que acontece com o fôlego de vida? Muitas pessoas pensam que o fôlego de vida também é aquele espírito que vai viajando. Quando a Bíblia fala de fôlego de vida, fala do princípio de vida. Ou seja, a vida é um dom. E, inclusive, o próprio Deus se apresenta como a vida. Então, Deus dá esse presente ao ser humano, esse fôlego, esse princípio de vida. E que desaparece, basicamente, é o princípio. O que tem a ver? Depois a gente vai entrar em alguns textos na segunda parte, nós vamos entrar em alguns textos. Agora a gente está mais entendendo o tema. O que tem a ver a morte com Éden? O diálogo de Eva e a serpente tem a ver com a morte? Quem mentiu ali? Porque ali no Éden nós encontramos no diálogo Eva dizendo, Satanás dizendo, Deus diz que tu não pode comer nada, senão tu vai morrer. E Eva dizendo, não posso comer esse, não é? E o que Lúcifer diz? Não, eu estou comendo fruto e não morri. Então é certo que não morrerás. Eu estou citando Gênesis capítulo 2, não é? É certo que não morrerás. E lá nós encontramos algo, né? Deus diz uma coisa, Satanás diz outra. Satanás, como eu falei, é muito inteligente. Deus falou não comer. Aí eu imagino que a serpente, a Bíblia fala que estava andando na árvore. Aí a serpente provavelmente passou por cima do fruto ou estava tocando o fruto. Aí a mulher começa a se questionar. Então a serpente está tocando o fruto e não está morrendo. Então o que Deus falou basicamente é uma mentira. Aí começou a dúvida, né? E basicamente, finalmente come,
leva o fruto. E a primeira pergunta que existe na Bíblia é uma pergunta para o ser humano, que diz: onde você está, Adão? E a Bíblia diz que eles estavam envergonhados, porque eles começaram a ver e eles basicamente começaram a abrir seus olhos. E pouco a pouco começaram a ver como aquela folha começava a cair, como um filho matou a outro filho, como a maldade aumentava, como a mulher tinha que ter muita dor ao ter também um filho, como o suor do ser humano, do homem, através do trabalho, né? Vamos lá, vamos para a segunda parte do nosso estudo. Quando uma pessoa morre, o que acontece com ela? Quando a pessoa morre, ela permanece ou fica? Ela não permanece, por certo. Permanece ou não, melhor dizendo. A pessoa não permanece quando morre. E a Bíblia fala muito sobre isso, né? Quando uma pessoa morre, o homem é consumido, ele volta para o pó, no mesmo dia. Alex, pode ler para nós? Vai. 34:15 ali, pode continuar ali. Enquanto Depois, o Alex acha. Que no mesmo dia aparecem seus pensamentos, e fala tudo isso e está falando que a pessoa, não mais, né? Não mais da pessoa. Fica dizendo também que o fôlego da vida volta para Deus, que estávamos falando antes, né? Sobre o pensamento, você pode ler para nós? Sim, Salmos 146:6. Primeiro o pastor Alex lê e depois você lê o outro. Vamos ler então Jó 14:2 e diz assim: nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Aí está basicamente falando sobre a morte, né? Como basicamente a morte não permanece para sempre. Isso, ou seja, morreu, não é? Quando morre, acabou. Bem, pode ler o texto que eu te pedi ali? Já encontrou? Salmos 146. Verso 6. Fala. Só um pouquinho. Alex, lê para mim também sobre a questão do não tem conhecimento. Jó 14:21. Já está em Jó. Pode ler para mim aí? Que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Certo, né? Outro texto muito interessante, Jó 14:21, diz assim: os seus filhos recebem honras e ele não sabe. Olha só. Então a gente tem que fazer tudo em vida, né? E isso de alguma forma nos faz lembrar o assunto do capítulo anterior, o fechamento da porta. Porque para a pessoa que chega à morte na vida, basicamente já é o fechamento da oportunidade de alcançar a salvação, né? Exatamente, sabe? Aqui nessa sessão, quando morre, não há conhecimento. Eclesiastes 9, verso 5 diz que seus pensamentos se foram, acabou. E aí, e quem que tem imortalidade? Se nós morremos, quem que tem imortalidade? A imortalidade é um atributo somente de Deus. A Bíblia fala isso? Pode escorrer um pouquinho para nós? A Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17, diz que Deus é imortal. Ele está, ele desde o começo até o final. E ele se mobiliza em todo o tempo, né? Então, ele é dono do tempo. Por isso a Bíblia é muito clara que Deus é imortal, né? É um tributo que é somente de Deus. Pastor Alex, eu podia fazer uma ligação? Se Deus é imortal, quando Eva comeu do fruto, ela se afastou da imortalidade, perdeu a imortalidade também? Na verdade, quando Eva comeu o fruto, sofreu a consequência, né? Às vezes pensamos que Deus é mau. Deus nunca é mau. Todo o contrário, Deus é amor. Só que a gente sofre as consequências de nossas más decisões em nossa vida. Ok. Pastor José, fala um pouquinho para nós sobre a ressurreição, então. Sim, é interessante porque para o mundo, quando a pessoa morre, é o fim, né? É o fim para eles, mas para nós não é o fim. Porque nós temos uma segurança de que quando Jesus volta por segunda vez, a pessoa que morre agora vai volver para a vida. Então, essa é uma coisa esperançadora, né? Ligamos com o tema que nós tivemos antes, né? Amém, da graça, né? Esta é a grandiosa esperança. Mas é interessante, né? Porque se for como Satanás disse lá no Éden, que não morre, se não morre, não ressuscita. Se não ressuscita, não há esperança. Ou seja, toda
Tudo que nós estudamos para trás foi por terra. Vamos lá, vamos à nossa pesquisa bíblica? Vamos lá. Pastor Alex, Deus aprova consultar os mortos, então? Se é que os mortos não sabem nada, não é o fôlego volta para Deus, o que Deus fala disso? Simples. Deus não aprova consultar os mortos. E a gente encontra em Deuteronômio capítulo 18, verso 10 e 11. Pastor José, a quem devemos consultar sobre nossa vida e nosso destino? Se não podemos consultar os mortos, a quem devemos consultar? Certo. O livro de Jó fala que temos que consultar só a uma pessoa, e é Deus, não mais. E Deus, através da Bíblia, não Amém. é das orações, Certo. não é? Pergunta 3, que advertência Deus faz quando há consulta aos mortos, Pastor Alex? Em 2 Coríntios capítulo 11, diz que o próprio Satanás, ele se consegue vestir como um anjo de luz e pode enganar a muitas pessoas. Então, que advertência Deus faz? Basicamente, a gente não deve consultar porque podemos ser enganados, assim como foi também com o rei Saul em seu momento. Pastor José, qual a promessa bíblica para os que morreram no Senhor? É interessante que estávamos falando um momento atrás, né? Que eles vão voltar para a vida quando ele venha, por segunda vez. Pastor Alex, quais as suas palavras finais a respeito desse tema tão importante que é a morte? Uma das mensagens distintivas da Igreja Adventista juntamente com o Santuário, uma das mensagens distintivas nossas. Falar para todos nossos amigos que a morte, a gente não deve ter medo à morte. Para nós, a morte é somente uma pausa. É uma consequência do pecado neste mundo. Nós, quando estudamos a Bíblia, encontramos muitas promessas, mas a maior promessa é que Jesus está preparando uma mesa para você e para cada um de nós. Quando cada dia nós aceitamos esse chamado que Deus faz. Desde cada momento, desde a primeira pergunta da Bíblia, onde você está, até o momento final de nossa vida, é onde nós estamos, o que a gente está fazendo. Nós, em vida, temos que tomar as maiores decisões em cada momento da nossa história. Por isso, o momento é agora. Amém. Pastor José? É certo tudo isso, porque é difícil também, porque ninguém gosta de perder um familiar, uma pessoa importante que quer sempre, não? Ninguém gosta disso. Então, quando isso acontece, é muito triste. Mas a palavra de Deus é uma bênção nesse momento, porque fala para nós que isso é só um sonho. É só um sonho que vai passar e quando Jesus volta para a segunda vez, vamos a volver-nos a encontrar com todas essas pessoas. Obrigado, amigo. Sabe por que o tema da morte é tão importante? Porque todo o mal que existe na Terra entrou por uma mentira. E a mentira foi que Lúcifer disse que se Eva comesse do fruto, não morreria. Então Lúcifer precisa, durante toda a sua existência, ou durante todo esse período, 6.000 anos de pecado que nós temos na Terra, ele precisa continuar tentando reafirmar a sua mentira. Por isso que ele diz que quando você morre, não morre, vai para o céu, vai para o purgatório, vai para o inferno. Na linguagem, para os espíritas, você volta, você se for bonzinho, vai ser alguém mais bonito e mais rico. Se você for malzinho, você vai reencarnar em alguém mais feio e mais pobre, ou até num animalzinho bom, ou se você for malzinho, vai ser um animalzinho. Ou seja, é Satanás dizendo que você, quando morre, não morre. O que Jesus Cristo veio fazer por você? Morrer. Se não há morte, Jesus Cristo não morreu por mim e por você. E se ele não morreu sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Por isso que Satanás trabalha tanto para tirar da sua mente, da sua vida, entender a morte, que é um sono. E também um item importante aqui, nós temos que tomar as nossas decisões agora. Não há esperança para depois. Logo, sem a morte não há derramamento de sangue, mas Cristo derramou o seu sangue, morreu na cruz por mim e por você. Aceite Jesus Cristo como teu salvador pessoal. Aceite o sangue de Jesus. Aceite que ele morreu, ressuscitou e está no céu e vai voltar para nos buscar. Segue a Jesus. A quem você quer servir? A Deus, que disse que morremos, ou
quando pecamos, ou a Lúcifer que diz que não morremos? A quem você serve? No grande conflito, a quem você estará servindo? Que Deus abençoe você e que eu e você possamos tomar decisões ao lado do nosso Deus. Pastor José, ore para nós. Pai de amor, Pai de vida, estamos muito gratos com você, porque quando fala sobre tudo isso, fala sobre a morte, não fala como uma coisa triste, fala como uma coisa que dá esperança para nós, para nosso coração, Senhor. E quando fala isso, nós só temos que quedar tranquilos por isso. Tranquilos, sem problemas, sem mais preocupação ou tristeza sobre as pessoas que morrem. Porque quando se cumpla a sua promessa de que eles vão ressuscitar, vai ser um acontecimento muito especial para todos nós. Deus, ajuda-nos sempre, por favor, a confiar em Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Alex, muito obrigado. Obrigado por ter trazido o teu Foi um prazer. amigo, Muito obrigado, Pastor pastor. José, Sim. e que Deus abençoe vocês, não é? Amém. E Pastor José, quem sabe lá pelo Equador onde você está, eu pueda estar com vocês a hablar un poquito con nuestros bom hermanos espanhol, de tá Equador. bom? Eu hablo um pouquinho de espanhol, pero no mucho, não é? Mas será um grande prazer estar com Amém. nós allá. Prazer foi meu, pastor. Obrigado. Opa, que Deus abençoe a todos vocês e Amém. até a próxima.